Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 9 de junho de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, para que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta segunda-feira. Então, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui juntos, né, com a saúde que nos foi necessária para que pudéssemos aqui chegar, em contato com os nossos amigos da espiritualidade, que estão aqui ao nosso lado, já estão há muito tempo em nossa casa, já atuaram nos trabalhos vespertinos, prepararam já todo o ambiente e estão aqui para os trabalhos matutinos, para os trabalhos, noturnos. Eu vou pedir à nossa irmã Marise a gentileza de fazer a leitura da nossa página, aspecto da infelicidade. Boa noite. O nosso site está escrito ali, viu, gente? www.ceasa.org.br. Tá bom? Porque às vezes a pessoa também fala isso. Não consegui entrar, porque às vezes não bota o org, tem uma outra coisa que fala sem ser org. .com.br, aí não entra no Ceasa, no nosso Ceasa, né? Entra em outro Ceasa, tá bom? Isso aí. Aspectos da infelicidade, do livro Amai-vos uns aos outros, pelo Espírito Irmão José, uma psicografia de Carlos Bacelli. Na maioria das pessoas, para não dizer em sua quase totalidade, a infelicidade é um sentimento através do qual quem o experimenta manifesta contrariedade pela não consecução de seus desejos. Contrariado em sua vontade, aspirações e anseios, o homem considera-se infeliz. Ele, em geral, torna-se desventurado mais pelo que não lhe sucede do que pelo que lhe acontece. Sou infeliz, diz ele, porque não consegui o que queria. Raro é aquele que se considera infeliz por ter alcançado o que almejava. Como sou infeliz por ter obtido o que pretendia. Não obstante a infelicidade do homem, para não ter tudo quanto deseja, sempre é muito maior do que seria se, porventura, ele pudesse ter tudo quanto quer. Um bom estudo para a gente. Bem, meus irmãos, só mais a paciência de vocês para uma informação que eu esqueci. Na sexta-feira, dia 13/6, nós vamos iniciar um trabalho de uma sessão especial de psicografia. Né? Então, eu convido a todos aqueles que participam às quartas-feiras, né? Seja aqui, como na mesa de dialogação, né? Seja também aqueles que descem para o desenvolvimento mediúnico, né? Que se desejarem, né? Participem. Qual o horário? 19h45. De 19h45 às 20 horas, faremos um quarto de hora de estudo, de meditação sobre um tema. De 20 às 21 horas, faremos a psicografia, a sessão de psicografia. Encerraremos exatamente às 21 horas. Então, fica aqui, dia 13/6, sexta-feira que vem. Que o Mauro, que é o nosso palestrante de hoje, Mauro Oliveira, como sempre, seja muito inspirado. Queridos irmãos, boa noite. Que seja uma noite, como já está sendo, de muito amparo,
que Jesus, na sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossos corações e a espiritualidade sempre ao nosso lado, nos auxiliando. O tema de hoje é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a desgraça real, item 24. Você encontra esse tema com vários títulos, né? A desgraça real, a verdadeira desgraça, a verdadeira infelicidade, né? E a infelicidade verdadeira. É uma instrução do espírito Delfina de Girardin, em Paris, em 1861. Apenas por curiosidade, ela nasceu no mesmo ano de Kardec, foi poetisa, foi escritora, escreveu conhecidas cartas parisienses, falava sobre a sociedade da época. Era uma médium inspirada, teve contato com os fenômenos mediúnicos, junto a Kardec, na época, em relação às mesas. E ela era amiga do escritor Victor Hugo. Em 1851, quando ele, Victor Hugo e outros foram exilados para a ilha de Jersey, ela, depois de uns 2 anos, 3, decidiu ir até a ilha para levar um pouco de alento. Lá na ilha ela foi recebida, conversando com o Victor Hugo, e decidiu fazer uma reunião, né, como era feita com as mesas, né, com a tábua. E nessa reunião, foi apenas por curiosidade, foi um momento definitivo para que Victor Hugo, que era cético, se transformasse em espiritismo, acreditasse no espiritismo, porque na reunião apareceu a mensagem da filha dele, que havia falecido, falecida no lago, perto da sua casa. Apenas por curiosidade, para a gente ter ideia que espírito traz essa mensagem. Ela inicia dizendo: venho dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, os infelizes, o supõem. Como a gente viu na mensagem do irmão José, e a gente vai observar um pouco mais à frente, essa infelicidade ou essa desgraça, ela tem um pouco de várias vertentes. Cada qual se sente infeliz ou desgraçado na existência atual em função de alguns problemas, algumas situações que ocorrem na nossa caminhada. Ela descreve para nós, dizendo, vou generalizar, ou pelo menos a mim, né? Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade. Então ela dá uma lista, e dentro dessa lista tem várias situações realmente dolorosas para nós, né? Ela fala da morte, quando fala do féretro, né? Do sumiço da criança, da coisa simples do dia a dia, né? O fogão não acendeu. Para muitos, esses pequenos problemas tornam-se algo grandioso, né? Como se fosse um grande desastre dentro da nossa caminhada. E aí surge a dúvida, já que tem tantas ramificações, o que é desgraça na verdade, né? Por definição, no dicionário Michaelis, situação angustiante, a aflição. Estamos no capítulo certo, né? Bem-aventurados os aflitos. Condição de infelicidade, né?
E falta de sorte, azar. Até pelas definições, a gente percebe que tem essas variações, né? Aflição, angústia, infelicidade, tudo pode gerar ou vir de algum problema emocional, né? Situações realmente complicadas dentro da nossa caminhada. Mas, em compensação, falta de sorte, azar, quer dizer, eu não tive sorte porque não ganhei na loteria, isso vai me trazer infelicidade porque eu não consegui, né? Depende muito do quanto a gente tem, né? Ou dá importância para algumas coisas, principalmente materiais, né? E o questionamento é qual o nosso ponto de vista em relação às nossas aflições. Como eu comentei, o sofrimento, a dor, não dá para dimensionar. Cada um tem o seu ponto fraco. Uma topada pode ser algo insuportável para um, para outro não, né? Até mesmo, de repente, o fato da perda da saúde, mesmo que seja temporária, né? Para alguns isso causa muito transtornos, né? Psicológicos, para outros já levam a situação num sentido mais equilibrado, na busca dessas soluções. Então, há realmente uma variedade, mas não dá para você dizer, olha, a minha dor é maior do que a sua. Cada um tem o seu ponto, né, que realmente incomoda em determinada situação. Mas o problema todo que ela comenta é que, na verdade, o nosso ponto de vista está só no presente. Ela relatou várias situações que podem ocorrer com qualquer um de nós, né? A perda de um ente querido, né? A questão do dia a dia, algo que não funcionou na nossa casa, né? Ali no finalzinho ela fala sobre a questão do orgulhoso, né? Porque o orgulhoso ele tenta abafar essa situação, mas quando esse orgulho se mostra para os outros, aquilo às vezes é algo que incomoda, né? Ninguém gosta de ser chamado de orgulhoso, mesmo que seja, né? E isso é algo importante dizer. Então o problema todo está no ponto de vista que a gente tem em relação à encarnação atual, ao presente em que nós estamos vivendo. Nosso sofrimento, a nossa dor, ela tem algum motivo justo para existir? E quando você não aceita esse tipo de obstáculo, até que ponto nós nos revoltamos com isso? São detalhes que levam a gente a refletir em relação à questão da vida futura. Vai ser falado mais à frente. Sem você ter a certeza da vida futura, alguns aspectos ficam difíceis de serem, não é nem questão de aceitos, não, é compreendidos até, né? Porque já que a doutrina espírita é tão racional, é necessário que você tenha uma noção do porquê das coisas estão acontecendo, e a doutrina traz isso para a gente, né? Qual a verdadeira desgraça? É o que ela vai nos dizer, que é muito interessante, mas antes a gente vai citar algumas frases. Não se fixem no nome de quem a princípio escreveu, o importante é o que está escrito, tá? Foi tirado do site O Pensador. As maiores desgraças são aquelas que a si próprias não podem perdoar. Camilo Castelo Branco, o escritor português, né, personagem principal do livro Memórias de um Suicida. Pelo suicídio que ele cometeu, isso para ele tornou-se um grande problema, né? Uma infelicidade. A fixação do que ocorreu com ele, do ato em si, quem leu Memórias, e nós estudamos na época da pandemia, virtualmente, esse livro.
Chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras, né? No primeiro você tem a questão da culpa pelo que foi feito. Na segunda é a fixação. Você não consegue esquecer aquilo que você realizou, né? Shakespeare. Ana, anima-te por teres de suportar as injustiças, né? A verdadeira desgraça consiste em cometê-las. Pitágoras. Então, o que acontece aqui é interessante porque você tem a culpa, você tem a ideia que não te sai da cabeça, te propiciando, como a doutrina faz, maiores desgraças, infelicidades pela constância, né, e pela influenciação que você recebe, você está desequilibrado, isso favorece os irmãozinhos na chamada desobsessão. Obsessão, desculpe. E Pitágoras já parte para o seguinte, olha, você pode até sofrer alguma injustiça, mas você não cometa. Aqui já tem algo muito próximo do que ela vai dizer, que também é a questão da ação. Os fatos, eles vão levar e terão uma consequência, né? Então, para evitar uma certa desgraça ou uma certa infelicidade na nossa caminhada, um ponto importante é você não deslizar na maionese em determinados momentos, né? Manter-se dentro da medida do possível no caminho reto, né? Que nem Jesus comentou para nós e nos direcionou. Ela diz que a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. É interessante porque imaginemos coisas bobas, né? Uma fechada que a gente dê na direção, no trânsito, esse fato pode causar algo grave que teria como consequência, às vezes até uma batida, a morte de alguém, ou pode simplesmente você fechou, a pessoa que está do lado muito educadamente te traz e fala um elogio para você, né? E vida que segue. As consequências ali foram mínimas, apesar de ter existido uma imprudência, uma negligência nossa, né, imperícia na hora de realizar a condução. Então, o que importa para ela, no sentido de infelicidade e desgraça, é o que aquilo que a gente está agindo vai ter como consequência mais à frente. E ela comenta que um acontecimento considerado feliz em determinada ocasião, mas que mais à frente, né, acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Então, às vezes um direcionamento, eu já comentei isso, um desejo de um emprego, aí você consegue um emprego, e vivenciando esse momento que a princípio você achava que era feliz, você vê, desculpe o termo, é um local conturbado, você não se sente bem no local, né? Então aquilo que você achou que seria positivo para a sua caminhada, seria bom, na verdade não foi, e vice-versa, né? Um concurso que você desejava tanto, você não passou e teve que ir para outro direcionamento, às vezes até uma escolha de uma profissão diferenciada daquilo que você imaginava. Fica triste porque não conseguiu, mas às vezes foi o que foi lá na frente demonstrado que te trouxe uma certa alegria, algo feliz, né? Então, a consequência daquilo que ocorre é que é mais importante do que propriamente o fato que foi feito ou realizado. Se nós comentamos que o nosso ponto de vista ele é equivocado em função de vários problemas, né? Da nossa imperfeição moral, né? Da nossa infância ainda como espíritos, né? Imperfeitos que somos, a questão de julgar que eu grifei ali, ela é difícil, né? Nós não conseguimos nem julgar até nós, né? Mesmos no sentido do que somos, do que deveríamos fazer, ou daquilo que fazemos e não deveríamos ter feito. Então, o nosso julgamento ele é um pouco
impreciso muitas vezes. Não conhecemos, às vezes, o motivo do fato da outra pessoa estar realizando tendo uma determinada atitude, a gente não sabe por trás daquilo o porquê ocorreu, mas a gente julga. E ela diz que para julgarmos de qualquer coisa precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir, né? É fato que um erro cometido hoje traz determinadas consequências ainda aqui presentemente, mas no futuro, lá do outro lado, na espiritualidade, essa consequência vai às vezes ser melhor entendida ou percebida, tanto para o lado positivo como para o negativo. Então a questão da vida futura, do ponto de vista que estarmos focados só no presente, faz com que a gente tenha uma visão equivocada dos nossos problemas atuais, né? Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Cessa com a vida corporal. Se estivermos muito atrelados aos aspectos materiais, com certeza, passando por outro lado, esse aspecto material perde o seu sentido, mas alguns espíritos ainda presos, até lá do outro lado, essa infelicidade ainda permanece. Porque em Obras Póstumas, no Céu e Inferno, a gente tem relatos de muitos espíritos que ainda permaneciam atrelados à matéria e, mesmo do outro lado, ainda sentiam falta. A gente vê isso direto no trabalho de desobsessão, né? E essa compensação na vida futura é muito relativo, porque se você vivencia essas desgraças ou infelicidade no presente, que ela diz que nós consideramos como tal, e que na verdade não são tão isso como a gente imagina, essa compensação na vida futura, ela vai depender de como nós vivenciamos essa caminhada nesses momentos difíceis. Por isso que eu comentei, como é que a gente visualiza ou vivencia aquela doença, aquela dificuldade? Nos revoltamos? Então, quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, não é para qualquer aflito. É para aqueles que conseguiram perceber, dentro daquele momento difícil, manter-se com a sua fé, o equilíbrio necessário para que tivessem condições de resolver aquela situação. E ainda que não pudessem resolver, manter-se dentro da medida do possível, que às vezes é difícil, a serenidade, né? O equilíbrio. Por isso que a fé ela é tão importante, né, nesses momentos, né? E a prece como elo de ligação com esse Pai amoroso e bom que sempre está nos auxiliando, mesmo que a gente não receba as respostas, aquilo que a gente imaginava como o que nós desejávamos, como o espírito do irmão José comentou. Somos infelizes porque não conseguimos alcançar aquilo que a gente deseja, e nem sempre aquilo que a gente deseja é o melhor para nós, né? Lacordaire, aqui mesmo no Evangelho, no capítulo 17, não se pode servir a Deus e a Mamon desprendimento dos bens terrenos. Ele nos diz: o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. O que a gente vai perceber que ela vai comentar é justamente o quê? Esse direcionamento, né? Ela comentou, olha, você se sente feliz porque o fogão não acendeu. Nossa, é algo a princípio bem simples, né? O chuveiro elétrico queimou na hora do banho frio nesse inverno.
É desconfortável para alguns, mas não deveria causar esse sentimento. Mas como a gente é muito apegado a essas coisas materiais, isso constitui um entrave para o nosso crescimento, né? E ela vai dizer exatamente isso aqui, dando uma definição do que seja a infelicidade. Vamos entender o porquê. A infelicidade, aí ela diz, é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento que atordou o homem com relação a seu futuro. Poxa, Mauro, ela está querendo dizer que o ser alegre é uma infelicidade? Não, ela está querendo dizer aqui no finalzinho, a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Essa agitação, essa alegria, o prazer, o tumulto, isso tudo que muitos buscam é para abafar o momento difícil que estão passando. É uma fuga. Então não é uma alegria verdadeira, é uma alegria que tenta esconder aquilo que realmente a pessoa está sentindo. O prazer nas coisas materiais, né? Satisfação louca da vaidade, tudo são caminhos que buscam você sair daquilo que você deveria realizar, que é, mais à frente, enfrentamento dos problemas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E não fugir deles através desse entorpecente, né? Da bebida, que muitos também usam para você poder fugir, né? Como se isso tudo fosse resolver e solucionar, né? Então, a infelicidade aqui, ela considera como tal exatamente essa fuga, né? De vivenciar aquilo que está acontecendo, ainda que a nossa visão esteja equivocada. Não está se dizendo que o que a gente passa no dia a dia não é dolorido. É dolorido e dói muito. Seja em que campo for as dificuldades que estejamos passando. Mas aquilo que está ocorrendo, às vezes tem, de um modo geral, tem um sentido e um objetivo. Ela diz, esperai vós que chorais, né? Jesus dando aquela ideia dos bem-aventurados os aflitos, olha, esperai vocês que estão chorando, que estão sofrendo, estão recebendo essa dificuldade de uma maneira corajosa, aguarde, essa recompensa virá futuro. Mas tremei vocês que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Então esses que utilizaram esse momento para poder só ter o aproveitamento dos prazeres terrenos, esses, como coloca aqui o Espírito, já tem, entre aspas, a sua recompensa. Às vezes, uma vida sem sentido, uma vida sem um aprofundamento maior, uma vida sem o olhar no outro, no sentido da caridade, do auxílio. No livro de respostas, pela psicografia de Chico, Emmanuel nos diz o seguinte, a mensagem, a solicitação do Senhor. O homem que se dizia infeliz, depois de haver implorado o socorro dos céus, encontrou em sonho o mensageiro do Senhor que lhe falou generosamente. O eterno benfeitor se enterneceu com as tuas lágrimas e te escutou as petições. Em resposta, recomenda-te coragem a fim de que possas receber o apoio divino. Todo o auxílio ele está atrelado, de um modo geral, a alguma coisa que a gente tem que fazer, um esforço,
uma mudança de comportamento, uma atitude diferenciada dentro daquela situação. Antes que o emissário terminasse, o homem, quase magoado, interferiu. Não se sentiu agradecido, não, se sentiu magoado. Coragem? Acaso não tenho mostrado a ausência de medo em toda a minha vida? Guardo medalhas de muitas competições, aspectos materiais. Escalei o monte mais escarpado de minha região por 6 vezes. Fui campeão de corridas arriscadas. Já montei potros bravos e por 2 vezes abati onças no sertão. O mensageiro, porém, sorriu e esclareceu. Sim, tudo isso é para considerar, mas o que o Senhor te pede é a coragem de cumprir o teu próprio dever. Emmanuel. E aí a reflexão para a gente é: o que eu estou fazendo com essa minha vivência? Estou tendo coragem de enfrentar esses momentos difíceis? São difíceis, lógico, mas superáveis. Superáveis dentro daquela situação que a gente sempre comenta, né? Fé, raciocínio no sentido da justiça ou não em relação àquilo que está acontecendo, avaliação se o que eu cometi e que provocou como consequência aquela minha infelicidade atual, se realmente não foi a minha culpa. Mas não devemos ter aquela fixação pelo erro cometido todo, senão a gente fica estagnado e não vai para frente. Então é a coragem de superar os próprios erros, é a coragem de superar as injustiças que nós sofremos, mas que não devemos o quê? Cometê-las, que nem Pitágoras falou naquela frase que a gente citou. Então isso é a coragem e o nosso dever de buscar as soluções. Nós temos soluções. Se não para sermos felizes, né, como Jesus comentou, né, a felicidade não é deste mundo, se pararmos para pensar, e dentro do que o Espírito fala, a infelicidade também não necessariamente seja desse mundo. Porque se você se sente infeliz por diversas dificuldades, se você tiver uma visão mais para frente, esse momento equivocado, dolorido, pode se tornar algo positivo. Mas espera aí, eu sou triste porque tudo acontece de errado comigo. É verdade, a gente não está tirando essa realidade, porque nós estamos num planeta que tem isso como característica. Mas a gente tem que pensar que mais do que o fato, como ela colocou, é a consequência daquilo que eu estou realizando. E termos muito cuidado em não nos revoltarmos com Deus em relação a tudo que acontece conosco. Como espíritos que nós somos, percebendo as diversas reencarnações que temos e teremos, a gente sabe que Deus não tem culpa disso. Nós somos os responsáveis por esses pequenos problemas que ocorrem, né? Ela continua: a Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações credoras mais impiedosas do que a matilha, que a miséria desencadeia, vos espreitam um repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Nenhuma novidade comentar sobre o egoísmo como sendo um foco que nos conduz a grandes problemas em nossa caminhada evolutiva, né? A indiferença em relação ao outro também está atrelado a tudo isso, né? E a gente percebe que mais à frente tudo isso nos é falado que
as provações morais, os aspectos morais, são aqueles que são mais doloridos para o espírito, né? Quando a gente chega do outro lado, o fato da gente perceber que perdemos uma grande oportunidade de melhora nas reencarnações, a nossa consciência pesa e nos faz sofrer. Poxa, eu podia ter feito isso melhor. Caramba, deixei de fazer aquilo. Poxa, fiz mal para aquele que não merecia. Tudo isso vai se colocando num pacote e que vai provocar esse problema lá na frente, né? É por isso que volta e meia a gente tem essa parada, digamos assim, na nossa progressão, né? Caminhamos lentamente, mas caminhamos. Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós sobre verdadeiros prismas a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Tudo isso que a gente está falando não é para se ter um sentimento de pessimismo, né? Jesus falava, vai e não peques mais. Então, podemos caminhar e evitar esses erros. São coisas às vezes imperceptíveis, mas o caso, no nosso caso, em relação à doutrina, há coisas que a consciência já começa a pesar. Você percebe que deveria ter feito de maneira diferente aquilo. Isso tudo tem a ver com esse conhecimento que a gente adquire e que a doutrina nos traz. Eu não estou dizendo que os outros segmentos não possam ter esse tipo de impulsionar os outros a esse mesmo tipo de pensamento. Não. Mas por ser extremamente racional, né, em relação ao que nós somos, o que nós seremos, né? Porque a doutrina espírita, apesar de falar de dor, de sofrimento, como um instrumento de elevação, o ponto final nosso é a certeza de que seremos espíritos puros. Então, não é uma doutrina negativa, pessimista, muito pelo contrário. Ela é positiva no sentido de que nós acreditamos em vocês. A espiritualidade toda tem isso em mente. Agora, temos que fazer a nossa parte no sentido do dever que a gente às vezes não faz. Agireis então como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória nem promoção. Então, uma vida, às vezes, aparentemente tranquila demais, pode ser que tenha um pouco o crescimento daquele espírito, principalmente se, na tranquilidade que a minha vida atual me proporciona, o que eu faço com essa paz? Apenas aproveito para mim mesmo? Ajudo os outros que não têm essa paz ou essa tranquilidade? Tudo está entrelaçado. Que importa ao soldado, nós, perder a réplica, armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e um manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste, né? Então, o que importa eu ter bens materiais, né, se isso justamente me desvirtua do caminho certo? A coragem aqui está atrelada a exatamente isso. Olha, vão surgir sofrimentos, tristeza, dores, mas isso pode ser positivo para você. Como é que você vai enfrentar isso? Siga em frente. Caminha. Não paralise. É essa mensagem constante que a gente tem da espiritualidade. Se melhore. Na Revista Espírita de 1862, Kardec conta essa peça, né, que ele assistiu. E ele diz, lembramos-nos de ter visto representar no Odeon, há uns 40 anos,
uma peça em um ato intitulado Os Efêmeros. Não sabemos mais de que autor, mas embora jovem então, ela nos causou uma viva impressão. A cena se passava no país dos efêmeros, cujos habitantes não vivem senão 24 horas. Se você procurar no dicionário, efêmero significa isso, 24 horas, coisa temporária. No espaço de um ato se os vê passar do berço à adolescência, à juventude, à idade madura, velhice, à decrepitude e à morte. Nesse intervalo de 24 horas, cumprem todos os atos da vida: batismo, casamento, negócios civis e governamentais e etc. Mas como o tempo é curto e as horas contadas, é preciso se apressar. Também tudo se faz com uma rapidez prodigiosa, o que não lhes impede de se ocupar de intrigas e de se darem muito trabalho para satisfazer sua ambição e se superarem uns aos outros. Esta peça, como se vê, encerrava um pensamento profundamente filosófico e, involuntariamente, o espectador, que via num instante se desenrolar todas as fases de uma existência bem cheia, se punha a dizer: quanto essas pessoas são tolas em se darem tanto mal por tão pouco tempo que têm para viver. Que lhe resta das confusões de uma ambição de algumas horas? Não fariam melhor viverem em paz? Creio que isso serve para a gente hoje, né? A nossa existência, ela é curta. Todo mundo comenta aqui, a maioria dos palestrantes, né, o que é uma encarnação diante da eternidade. E nesse momento que nós estamos juntos, caminhando com essas desgraças que nós consideramos, com essa infelicidade que sentimos, será que não seria válido a gente buscar o acordo mútuo? A paz dentro do lar, fora dele, nas ruas? É pouco tempo. Por isso que a gente diz que uma encarnação é pouco para a gente chegar aonde a gente deseja. Mas se a gente não iniciar esse processo, a gente vai demorar mais ainda. Tem que começar. Já começamos, porque nós não somos hoje o que fomos antes. A gente vai encerrar com um vídeo para variar, que ele busca demonstrar que a nossa vida é motivo de agradecimento, independente das dificuldades que a gente tem e por aquilo que a gente passa. Visualizar o que Deus criou, e nós somos uma das suas criaturas, responsáveis ou, os seres inteligentes do universo, que Ele criou para que pudéssemos auxiliá-lo nesse processo de equilíbrio do universo, porque fazemos parte desse processo. Então o vídeo vai tentar mostrar exatamente o quanto a nossa vida é boa. Ou pelo menos, se não é boa porque nós vivenciamos hoje, é ter um ponto de vista diferente do que nós observamos no presente. Porque no futuro a nossa vida será muito melhor. que dizer que a vida é triste, que o mundo é mera
felicidade não existe e que o amor é hipocrisia, porque viver nessa amargura e maldizendo o amor de Deus, porque chorar só desventuras se existe luz nos olhos teus. A vida é bela, minha amiga, porque viver na solidão, se brilha o sol em teu caminho, faça feliz teu coração, semeando amor onde há espinhos, até a dor sabe sorrir, e a ave presa vive a cantar, porque você não vem florir, estrelas mil junto ao luar. A vida é bela, minha amiga, o entardecer em multicores deixa saudades no horizonte, entre os espinhos nascem flores, e entre amores murmura a fonte. Além da noite o sol desponta e a natureza se enternece. O amor de Deus é amor sem conta, embala o mundo em doce prece. A vida é bela, minha amiga. Bem, meus irmãos, nós somos como aquele pássaro preso na gaiola, preso no nosso corpo atual, vivenciando as dificuldades que a atual encarnação nos proporciona, mas podemos cantar. Podemos cantar junto àqueles que sofrem, podemos cantar junto aos nossos familiares que precisam do nosso apoio, do nosso equilíbrio nesses momentos. Que sejamos nós esses que possam proporcionar àqueles que nos rodeiam essa paz, esse amor que todos nós desejamos para nós mesmos e que temos que, de alguma forma, retribuir a todos aqueles que nos auxiliam a crescer nessa encarnação. Muita paz a todos.